Retornamos aqui após nós falamos um pouco sobre a sequência da formação do sítio de guarnição e os materiais, os EPIs obrigatórios e os facultativos. Voltando mais uma vez, nós vamos direto para o POP 108, porque ela é mais complexa, ela tem mais sequência de ações, ela tem mais situações que possam, os senhores têm que dar mais ênfase para ela. Por quê? Porque nós vamos aprender aqui ou rever, né, algumas situações que está escrito, está lá no POP, está previsto, né, questão de você atender uma ocorrência envolvendo arma branca, o que o senhor vai fazer. Então, vamos estar aqui dando início ao uso progressivo da força policial, ou uso proporcional da força policial, o POP 108. Esse POP 108, ela tem 12 procedimentos. Então, ela vai dos POP 101 ao POP 112. Esse POP 112, ela é o mais longo desse primeiro módulo, né? Até então, nessa nova nomenclatura, nessa roupagem do POP, o POP 2, provavelmente ela vai se passar algumas situações dela para o POP 1. Exemplo, sequência de busca pessoal, né? Então, nós vamos ter que fazer uma sequência antes de chegar nas abordagens em si. Mas esse aí a gente vai conversando quando estiver no POP 2, tranquilo? Então, bora lá. Processo 108, progressivo da força policial, material necessário, o EPI, vídeo POP 101, aquele que nós vimos. Lembrando, senhores, que o POP ela sempre vai mandar o senhor remeter a algum local. Esse POP 101 é aquele que nós vimos lá dos materiais dos EPI, os materiais necessários e facultativos, tranquilo? Então, toda vez que ela vem de lá, ela vem remetendo essa situação aí. Pistola de energia conduzida taser. Mais uma vez, nós hoje utilizamos a Spark. Ela é uma arma de energia conduzida, produzida pela Condor, com a sede dessa fábrica dela, fica no Rio de Janeiro. Procedimento 108.1, envolvendo pessoa infundada suspeita em infrator da lei com instrumento contundente. Aí nós vamos lá nas atividades críticas. Quais são as atividades críticas de você chegar numa situação dessa aí, numa ocorrência envolvendo pessoa infundada suspeita em infrator da lei com instrumento contundente? Pessoas em fundada suspeita com instrumento contundente, como martelo, cano, bastão, nas mãos de outros objetos que representam risco em potencial para o policial. Pessoas infratoras da lei com instrumento contundente, como martelo, cano, bastão nas mãos e outros objetos representando em potencial para o policial. Acabou repetindo aqui, mas era bom que a gente já grave. Então lá, sequência de ações. Em caso de fundado suspeito de arma de posição sul, ou seja, senhores, aí é que vem aquela situação do POP 2. Nós vamos ver aqui que é a posição sul lá no POP 2. Mas a posição sul são o armamento voltado o cano para o sul, voltado para baixo. Então ela vai, a posição sul ela já está mais ou menos voltado próximo ao corpo, né? Então a arma vai estar aqui mais ou menos nessa posição. Essa aqui é a posição sul. Reduz a silhueta, depois nós vamos ver posição pronto baixo, pronto retido, pronto emprego. Tranquilo? Então tá lá. Em caso de infrator da lei, arma em pronto baixo, obrigando ou reduzindo a silhueta. Em caso de fundado suspeita, a arma posição sul. Ou seja, senhores, toda vez que nós formos falar de fundada suspeita, posição sul, infrator da lei, posição pronto baixo. Ela é a posição pronto baixo do armamento. Por quê? Porque nós já estamos tratando com infrator da lei. Nós temos que estar com a arma em pronto baixo, porque se precisar o pronto emprego, ela já está na nossa mão. 3. Visualizar e verbalizar com a pessoa em fundada suspeita, conforme POP 202. Aí que eu falo para os senhores, o POP 102, o POP 101, ele vem antes. Ela já remete ao POP 102. Mas se nós temos que estudar
sequencial para entender a matéria, algumas situações do POP 2 teria que estar aqui no POP 1. Mas esse aí a gente vê lá na frente, a gente vai matando esse leão aqui, já vai passando para os senhores aqui. O visualizar a verbalidade da pessoa é fundado suspeito, conforme o POP 202, ou infrator da lei, vídeo POP 203.2, identificará o objeto nas mãos do suspeito, determinará a colocação do objeto ao solo e posicionará a pessoa para a busca pessoal, conforme o POP 201.4, que nós vamos ver sequência de busca, posição da busca, né, que é a linha da cintura, virilha, parte interna da coxa, externa, sobe até o abdômen, peito, costa, vai até a mão, troca somente a mão, não tem mais aquela situação de trocar o pé, né? Tem alguns policiais ainda aqui, principalmente que não treinaram o POP, e ele muda o pé na hora de fazer a busca pessoal. Hoje não. Nós só trocamos a mão. A posição da perna não muda. Então nós vamos ver lá na frente. Havendo resistência por parte da pessoa defundada suspeita ou infratora da lei, o armamento do policial pré-definido pelo comandante da guarnição vai ao coldre, travando sempre que o PM passará a fazer o uso de força menos que letal, tais como espargidor de gás-pimenta, uso do bastão policial ou taser. Essa nomenclatura também, menos que letal, senhores, ela já está ultrapassada. Ou seja, o armamento hoje é não letal. Tem os armamentos letais e os armamentos não letais. Não tem menos que letal. Os armamentos não letais, elas foram produzidas para não causar letalidade. Porém, se você não usar ela de forma correta, logicamente, né, o senhor vai causar letalidade. Exemplo, faca. Ela não foi criado, ou foi produzido, ou foi feito por alguém para matar alguém. Ela foi simplesmente feita para cortar alimentos ou algo nesse sentido, carne. E aí o que a pessoa faz? Usa a faca como um instrumento, né? Não usa como uma arma. O veículo também, ela não foi usado para matar ninguém. Porém, acontece. Ou seja, os armamentos hoje ou é letal ou é não letal. Tranquilo? Então, os armamentos não letais, o senhor usa ela caso necessite. Aqui ela só está remetendo somente ao espargidor de gás-pimenta, o bastão policial ou a taser. Lembrando, senhores, eu falo taser porque o POP está previsto o taser, mas hoje é Spark. O armamento de energia conduzido, Spark. Até então, quando for cair algo relacionado ao POP, ele vai remeter arma de energia conduzida. Tá ok? Então, na revisão dela também, já não vai ter marca ou fabricante. Nós vamos estar falando sobre armamento de energia conduzida. Porque se vir um outro tipo de fábrica, nós já temos ela prevista no POP. Então, ela vai ser tirado o nome do fabricante. Tranquilo? Vendo ainda o uso progressivo da força policial, resultados esperados. Aí, senhores, conduta segura com um amparo legal por parte do policial a fim de que resguardar a sua integridade física, bem como o envolvimento desnecessário em processo judiciário ou administrativo. Então, ela quer que o senhor faça o que o senhor tem que fazer e não responda. E não responda por aquilo. De forma negativa, porque toda ação nossa, se o senhor é sabedor disso, que a gente responde. Não quer dizer que a gente vai ser julgado. A palavra responder é algo corriqueiro, normal. Nós temos que justificar os nossos atos. Garantir a integridade física das pessoas inocentes na ocorrência. Garantir sempre que possível a vida do agressor usando a energia estritamente necessária para a contenção de sua ação agressora. Priorizar a preservação da vida em seguida promover a lei, trabalhando restritamente dentro dos seus limites de conformidade com a legislação em vigor no país. Lembre-se, nós primeiros protegemos a vida, depois a gente aplica a lei. Tá? Tem uma sequência. Está aqui, ó, priorizar a preservação da vida. Então, dentro da nossa sequência policial, nós priorizamos primeiro a vida. Depois nós vamos aplicar a lei. Como assim? O cara foi baleado. O cara foi baleado por um motivo ou outro, eu tenho que fazer o que com ele? Prestar socorro.
Depois de prestar socorro, aí sim eu vou aplicar a lei. Então essa é uma sequência que o senhor não pode esquecer. Ações corretivas. Após a percepção inicial do policial diante do quadro apresentado, sendo este risco superior ou inferior ao quadro percebido, adotar a ação pertinente. 2. O policial deverá sempre permanecer em pronto baixo, realizando a segurança do policial que codreará sua arma para fazer o uso do meio menos letal. Ou seja, vai ter um policial que vai fazer o uso do material menos letal, decidiu usar os pares de dor, decidiu usar o armamento de energia conduzida, porém, senhores, a segurança é o primeiro princípio de uma abordagem. O primeiro princípio de uma abordagem chama-se segurança. Nós não podemos esquecer disso. Porque se vai uma pergunta dessa para o senhor lá, falando que o senhor, que a segurança não é um primeiro princípio, o senhor perde a questão. Então, lembrando que sempre o primeiro quesito para uma abordagem, uma busca ou algo nesse sentido, é a segurança. Então, sempre vai ter alguém lá. Não quer dizer que depois você tem um cara com uma arma contundente, e não, vamos usar o armamento de energia conduzida, todos. Não. Alguém tem que estar lá, porque, senhores, nós estamos tratando com pessoas. O ser humano, a gente não consegue ler o que está na cabeça dela. Eu não consigo ler, ainda não temos essa tecnologia ainda de saber o que a pessoa está pensando. Qual que é a sua animosidade. Coordenar e travar a arma corretamente na mudança de nível de uso da força empregada. Insistir na verbalização com a pessoa com o infrator contundente. Possibilidade de erros. O PM não realizar a verbalização ou mesmo proceder de forma inadequada com ineficiência. É uma possibilidade de erro. Lembrando, senhores, que geralmente ele vem corrigindo o POP, ela vem toda com essas ações corretivas, possibilidade de erro. Geralmente, na possibilidade de erro, ela vem, inicia-se com a frase negativa. O PM não realizou, o PM não executar corretamente o uso progressivo da força policial, o PM que realizar a troca de equipamento sem segurança de outro policial, é uma possibilidade de erro, ou geralmente ela vai estar voltada assim, a algo que poderia ter dado errado. Se o senhor não prestar atenção, pode dar errado. Então, a possibilidade de erro, ela geralmente vem assim. Por que eu estou falando isso? Porque vem lá numa situação, conforme o POP, 100 e tanto ou 200 e tanto, ponto tanto, fala que o policial assim assado. É uma possibilidade de erro. Aí vem lá. Após a percepção inicial do policial diante do quadro apresentado, sendo este risco superior ou inferior ao quadro recebido, adotar uma ação pertinente. É uma possibilidade? Não. Ele está falando que se caso o senhor esqueceu, caso o senhor deixou, né, o senhor deixou de observar algo, o senhor corrige sua atitude. Então, o POP, ela geralmente vem falando dessa forma aí. O senhor tem que entender isso. O que ela está falando, se é algo que é uma possibilidade de erro, ou uma ação corretiva, ou uma sequência de ação, né? Então, essas questões aí, muitas vezes, a gente confunde. Temos que prestar atenção na forma que ela vem falando. Então, a própria nomenclatura ela já vem dizendo, deixar ou não, né? Aqui tem, deixar de proceder à abordagem, bem como a busca pessoal padrão. É uma possibilidade de erro. O senhor prende o cara, o senhor usou um material não letal, deu certo, o senhor pegou, algemou, levou o cara para dentro da viatura. Não é uma possibilidade de erro, o senhor viu que esse cara tem mais algo no corpo. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Tranquilo? Bora lá, uso progressivo da força policial, o processo 111 ainda. Procedimento 108.2, envolvendo pessoa em fundado suspeita ou infrator da lei com instrumento cortante, pérfuro cortante, perfurante ou pérfuro cortante. Atividade crítica, pessoa em fundado suspeita ou infrator da lei, portando instrumento perfurante ou cortante, faca, canivete, machado, punhal nas mãos ou na cintura. Então, é uma atividade crítica. Por quê? Que já aconteceu de quê? De policiais serem atingidos, serem feridos, por não prestar atenção no tipo de ocorrência que ele está indo.
Né? Não temos tempo de passar vídeo, a situação, porque nossas aulas tem que ser mais dinâmica. Eu não posso ficar aqui, por exemplo, fazendo demonstração, mas se o senhor busque no YouTube, o que tem de policial sendo ferido por atender a ocorrência de qualquer jeito, sem prestar atenção no que ele está fazendo, ele pode levar até a morte do policial. Sequência de ações. Está aqui, ó, senhores. Sequência de ações. Preste atenção. É diferente de possibilidade de erro, é diferente como fala, de ações corretivas. Tranquilo? É uma sequência de ação. Como se o senhor estivesse chegando na ocorrência. Em caso de fundado suspeita, a arma em posição sul. Lembrando, fundado suspeita, posição sul. Porque o senhor ainda não tem a certeza do cidadão cometer o crime ou não. O infrator da lei, o senhor já é sabedor da situação. Então, já aquele lá é o infrator da lei. Aquele cara esfaqueou alguém. Aquele cara meteu um roubo, realizou um roubo com a arma cortante, perfurante. Então, o senhor já sabe que é o quê? Que é o infrator da lei. Mas se eu chego na ocorrência, eu não sabe qual é exatamente o que é, ele ainda está em fundada suspeita. Né? É diferente de atitude. A atitude suspeita, ela já foi abolida do nosso meio. Fundado. Para você abordar hoje, você tem que ter um fundamento da abordagem que você vai fazer. Não posso abordar de forma aleatória. Não. Eu tenho que fundamentar a minha ação. Tranquilo? Em caso de fundado suspeita, a arma em posição sul, obrigatório ou reduzindo a silhueta. Em caso de infrator da lei, arma em ponto baixo, obrigando ou reduzindo a silhueta. Visualizar, verbalizar com a pessoa em fundado suspeita, conforme POP 202.2, ou infrator da lei, vídeo POP 203.2, identificará o objeto nas mãos ou na cintura do suspeito, determinará a colocação do objeto ao solo e posicionará a pessoa para a busca pessoal. Polícia, só voltando aqui, nós vamos lá no POP 2. Polícia, coloca a mão na cabeça, vira-se de costa. Isso nós estamos falando de fundada suspeita. Polícia, não é parado, polícia, tá? Polícia, vira-se de costa, abre as pernas, coloca a mão atrás da nuca, entrelaça os dedos. Nós estamos falando de polícia fundada suspeita. Vamos falar com o infrator da lei, já sabedor que é um infrator da lei. Polícia, para o chão, deite no chão, para o chão. Larga o armamento, para o chão. Então, a forma de ser da abordagem é diferente da outra. Um trata de fundada suspeita, outro infrator da lei. Então, tratamento diferente. Havendo resistência passiva, a arma continuará na respectiva posição sul para ou pronto baixo, permanecendo abrigando, mantendo a verbalização. Ou seja, quando o senhor for tratar de pessoas com pérfuro cortante, o senhor nunca aproxima. O senhor verbaliza com ela em posição tranquila do senhor a ele, para evitar o quê? Um ataque. O senhor pode ser atacado. Então, uma distância segura, de no mínimo 5 metros. Polícia, se caso o cara estiver nervoso ou algo nesse sentido, o que você tem que fazer? Busque abrigo. Né? Nós sabemos que abrigo é algo que de anteparo. Cobertura é algo que tira a visão do cara. Exemplo, abrigo, uma árvore. Cobertura, a sombra da árvore. Né? Num local escuro, a sombra da árvore vai dificultar a visão de quem está me vendo. Então está ali. Eu vou procurar o quê? A arma em posição respectiva à posição sul, permanecendo abrigado. Ou seja, busque abrigo. Principalmente se eu tratando com alguém com faca na mão, o cara está bêbado, ou o cara está doido, deu um surto psicótico nele, ou algo nesse sentido aí. Então não desacredite, meus irmãos. As coisas acontecem. Tranquilo? Bora lá, continuando ainda. Havendo resistência ativa, você está falando, polícia, coloca a arma no chão, coloca a faca no chão, polícia, coloca a faca no chão, deite no chão, o senhor está verbalizando, e o cara está com resistência ativa. Caso o infrator avance com o intuito de agressão
Estando o PM exposto sem possibilidade de recuar a uma distância segura para realizar o disparo com precisão, o policial deverá alvejar os membros superior ou inferior, com a finalidade de tirar sua mobilidade. Ou seja, senhores, o POP, ele fala que o senhor pode atirar. O cara está com a faca, está com um punhal, está com ferro, com ponta. E o senhor está falando para ele, deita no chão, deita no chão. E eles não deitam no chão, ele não vai deitar no chão. O que o senhor tem que fazer? Infelizmente, deita no chão, deita no chão, deita no chão. O cara vem, meu amigo. O POP fala que o senhor tem que buscar os membros superiores e inferiores e efetuar o disparo. Para o quê? Tirar a sua mobilidade. Ela manda o senhor estar fazendo isso. Ou seja, ela está te amparando. Ah, tem gente que fala, o POP veio só para prejudicar. Não, ele não veio para prejudicar, ela vem também para te amparar. Se o senhor tiver feito algo nessa situação, não. Eu agi conforme o POP. O POP manda. Eu falei para o cara lá, assim, assado, e ele não atendeu a minha determinação. Porque, senhores, o policial não pede favor. Ele não pede. O policial determina. Ele tem a sua prerrogativa de determinar. Mão na cabeça. Se o cara não tiver com a mão na cabeça, o que vai acontecer? Ele vai estar incorrendo no crime de desobediência. Então, o senhor não pede, o senhor está determinando. Polícia, coloca a mão na cabeça. Polícia, vira-se de costas, não vou. O senhor pode lembrar ele, cidadão, vire-se de costas. Se o senhor não virar de costas, eu vou prendê-lo por desobediência. Aí o senhor escolhe. Então, muitas vezes a gente usa de argumento do que de brabeza, né? De já ir lá e tentar resolver na ignorância. Muitas vezes, no argumento, o senhor se dá melhor. Caso o infrator da lei avance com o intuito de agressão, estando o PM exposto, com a possibilidade de recuar a uma distância segura, recusar a verbalização ao agressor para soltar o objeto, o caso do infrator não cessar a prática, o PM alvejará os membros superior e inferior. Caso o PM esteja exposto a uma curta distância do agressor, o PM deverá alvejá-lo na região do tórax. Está aí, senhores. Eu estou verbalizando. Polícia, larga a arma, larga a arma, larga a arma. E ele está vindo para cima do policial. O que o senhor vai fazer? Double tape no peito do agressor, do oponente. Mas pode. Está previsto, pô. O senhor lembra que nós temos as nossas prerrogativas em relação ao policial. As nossas ações ela é baseada no estrito cumprimento do dever legal. Legítima defesa de outro, estado de necessidade. Então, ela está amparada aí, tá? Ela está amparada aí. Só para o senhor ter uma ideia, ela está amparada dessa forma aí. Então, senhores, o POP está mandando o senhor tirar do double tape. Ele não é facultativo. Ah, se o cara vir, eu vou tirar só nos membros inferiores, cai numa pergunta lá. A curta distância, senhores, nós temos que entender isso aqui, ó. Possibilidade de recuar a uma distância segura, isso manda no membro superior. Agora eu estou curta distância, o cara vai me atingir. Eu vou ser ferido. Eu tenho que, o quê? Fazer uma reação. Qual que é o poder de parada dele? É o double tape no tórax. Está previsto isso aí. Está escrito no POP. Nos casos previstos, aí depois vem aquela que nós já vimos antes. Aí depois o senhor vai ter que o quê? Preservar a vida, depois o senhor vai aplicar a lei. Aconteceu um fato desse, senhores, aciona os meios de apoio aí em relação à saúde do oponente. Nos casos previstos no item 4 e 5, poderá ser usada pistola de energia conduzida para imobilização, desarme e algemamento do suspeito, desde que o policial tenha, no momento da ação, segurança feita por outro policial, o tempo para executar a troca de equipamento. Após disparo, realizar a conferência visual. Como assim? Eu estou lá, larga a arma, solta no chão, eu vou ter problema com aquilo. Fração de segundo, decidi efetuar o disparo, porque senão eu ia ser a vítima. Fiz o disparo e faço a conferência visual. Codrei a arma e vou
tentar ajudá-lo ou fazer a prisão, algo nesse sentido aí, tranquilo? Ela está prevista, senhores, está aqui, ó, no POP 108.2, atendimento de ocorrências envolvendo material pérfuro cortante, cortante, perfurante. Então, ela pode o quê? Trazer risco para os senhores. Se traz risco para os senhores, ela está prevista isso aí, tranquilo? Resultado esperado, senhores. Conduta segura com amparo legal por parte do policial a fim de se resguardar sua integridade física, bem como envolvimento desnecessário em processo judiciário. Garantir a integridade física das pessoas inocentes na ocorrência. É um resultado esperado, tá? Garantir sempre o possível a vida do agressor, usando a energia estritamente necessária para a contenção da ação agressora. Lembrando que o senhor tem o triângulo do fogo, né? Lá na frente nós vamos ver agora aí. Então, a oportunidade que o senhor tem foi essa de ter que atirar no cara, no cidadão, infelizmente, não tem o que ser feito. Né? A nossa profissão ela é baseada nisso. Nós temos que aprender a conhecer um pouco a lei para parar de trabalhar com medo. Muitas vezes a gente trabalha com medo. Né? De quê? De responder algo e ter problema com isso. Ações corretivas. Fazer o uso de técnicas menos do que letais ou não letais com tempo para transposição do equipamento e cobertura, realizar por outro policial. Fazer o uso de técnicas menos do que letais com tempo para transposição do equipamento e cobertura realizado por outro policial. Então, se você vai fazer um uso de material não letal, espera alguém te fazer a sua segurança. Não vê o senhor guarda a arma e pega a pistola de energia conduzida. E se o senhor erra o dardo? Olha o problema que o senhor já causa aí. Após a percepção inicial do PM, diante do quadro apresentado, sendo este risco superior ou inferior ao quadro recebido, adotar a ação pertinente. Insistir, senhores, sempre na verbalização com a pessoa infratora da lei. É o que manda. O senhor vai sempre verbalizando. Verbaliza, 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 verbaliza. Vai correr risco para o senhor, infelizmente. Né? Nós temos que agir. Né? Bora lá. O procedimento 108.2, a possibilidade de erro ainda. O PM não realizar a verbalização, o PM procedê-lo de forma inadequada com ineficiência. O PM não executar corretamente o uso progressivo da força policial é uma possibilidade de erro. Lembrando, senhores, está aqui, ele vem de forma negativa. Se lá numa prova dos senhores, num concurso desse, são sequências de ações ou são ações corretivas. Não. Algo errado. Preste atenção. Deixar de proceder ao algemamento e à busca pessoal no caso do infrator da lei. Deixar de proceder à busca pessoal nos casos de fundada suspeita. Deixar de abrigar ou reduzir a silhueta em situação de resistência ativa, disparo indevido quando houver resistência ou não represente risco à sua integridade física ou de terceiros. Não disparar a arma de fogo havendo esboço de agressão letal, injusta e iminente do infrator a uma curta distância. É uma possibilidade de erro. Sendo em local com público, disparar contra o infrator, colocando em risco a vida de terceiros. Deixar de realizar conferência visual após o disparo. Exceder no disparo uma vez já contida a agressão do infrator. Aí sim, senhores, o senhor pode responder por excesso. Tomar cuidado. Deixar de alvejar o infrator no local devido diante das situações previstas. Esclarecimento, senhores. Bora lá. Disparo indevido. Disparo realizado sem o requisito estabelecido pelo triângulo de força letal em relação ao suspeito. O senhor tem que ter a habilidade, a oportunidade e o risco. O senhor tem que entender esse triângulo de fogo aqui. Né? Isso aqui é um disparo realizado sem os requisitos estabelecidos pelo triângulo da força letal em relação ao suspeito. Se o senhor não tiver alguma situação relacionada a isso aqui, se o senhor não tiver habilidade para usar o armamento, a oportunidade certa e com o risco, se você não fechar esse triângulo de fogo aqui, senhores, só podem responder. Como que eu vou responder? A forma responder quer dizer, eu vou responder algo
que possa causar um problema para mim. Então eu tenho que fechar o triângulo. Estou mandando, polícia, solta a arma na mão, solta a arma na mão. Eu estou com uma distância segura. Não estou próximo, eu disparo no peito do cara. Fechou o risco, o triângulo do risco? Não. E aí, senhores, nós vamos responder pelo excesso. A gente responde pelo excesso. Tranquilo? Então está aqui. Primeiro, fecha-se o triângulo do risco, né, da oportunidade, o triângulo de fogo, né, da arma letal. Fechou, meu irmão. Infelizmente. Eu tenho habilidade. A oportunidade tive de me safar. E tinha um risco iminente contra mim. Infelizmente. Aí nós vamos estar amparados. Tranquilo? Triângulo tiro. Habilidade. Suspeito possui capacidade física capaz de causar morte ou lesão grave. Como? Arma de fogo, conhecimento das artes marciais e força física. Então, senhores, está ali, fechando um triângulo da força letal. O camarada lá, ele tem habilidade. Né? Você vê que ele faz o uso correto do material. E ele já é uma situação. A oportunidade é a impossibilidade de realizar o tiro, mesmo tendo habilidade devido à falta de alcance da agressão. Então, infelizmente, a oportunidade nossa é a impossibilidade de realizar o tiro, mesmo tendo habilidade devido à falta de alcance da agressão. Então, nós estamos muito próximos, muito justos. Então, não tem como, eu vou ter que me safar. Risco, tendo habilidade, a oportunidade, suspeito, o suspeito demonstre com seu comportamento físico que deseja promover a lesão da morte. Quando ele decidiu te atacar, é ali, ó. Ele correu o risco. Ele assumiu o risco. Tranquilo? Então, tendo habilidade, oportunidade, o suspeito demonstre com seu comportamento físico que deseja provocar uma lesão ou uma morte, fecha-se o triângulo da ação letal. Então, aí já ela está prevista, está aqui, ó. O pau está mandando. Eu não tenho mais aonde sair, o cara está aqui na minha frente, eu fui abordar ele, fui aproximar, fui fazer a aproximação, a polícia solta a arma no chão, solta a arma no chão. E o cidadão resolveu investir contra o meio policial, eu não tenho mais onde correr, não tenho mais abrigo, eu vou efetuar o double tape no tórax do oponente. Tranquilo? Bora lá, tiro duplo. Tiro duplo. Vamos ver agora aqui na sequência. Só um segundinho aí, a gente retorna aí, beleza? Clique-claque.